Na ciência moderna, poucas coisas são consideradas tão absolutas quanto a datação radioisotópica. É o veredicto final, o martelo do juiz que sentencia rochas, fósseis e a própria Terra a uma idade de bilhões de anos. A mídia, os museus e as salas de aula apresentam esses relógios atômicos como infalíveis, uma prova irrefutável contra qualquer cronologia histórica curta. A ideia é simples e poderosa: átomos instáveis, os isótopos π, decaem a uma taxa constante e mensurável, transformando-se em átomos estáveis, os isótopos φ. Medindo a proporção entre eles, poderíamos, em teoria, calcular a idade de uma rocha com precisão matemática. Mas, e se o relógio não for tão perfeito? E se os próprios pressupostos nos quais o método se baseia forem falhos? Em 1997, um grupo de cientistas criacionistas com PhD em geologia, geofísica e física nuclear lançou um projeto de 8 anos e milhões de dólares para fazer exatamente isso: colocar o relógio atômico à prova. O nome do projeto era RATE, um acrônimo para Radioisotopes and the Age of the Earth, liderado por figuras como o geólogo Dr. Andrew Snelling. O objetivo não era negar os dados, mas investigá-los mais profundamente do que nunca. O que eles descobriram não apenas desafiaria o paradigma do tempo profundo, mas forneceria evidências físicas de um evento que mudou o mundo, o dilúvio de Noé. No centro desta investigação está o Dr. Andrew Snelling. Com um PhD em geologia pela Universidade de Sydney, uma das principais instituições seculares da Austrália, Dr. Snelling passou anos trabalhando na indústria de exploração mineral, usando os métodos convencionais de geologia e datação. Sua jornada não foi a de um homem que rejeita a ciência, mas a de um geólogo de campo que encontrou inconsistências nos dados que não podiam ser ignoradas. Ele percebeu que a datação radioisotópica não era uma medição direta da idade, mas uma interpretação baseada em 3 suposições críticas. Pressuposto 1. Condições iniciais conhecidas. O método assume que, quando a rocha se formou, não havia nenhum isótopo φ presente. Ou, se havia, podemos saber exatamente quanto e subtrair. Mas como saber isso com certeza? Se uma rocha vulcânica já continha isótopos φ do magma original, ela já nasceria velha aos olhos do relógio. De fato, há casos documentados de lavas de erupções recentes, como a do Monte Santa Helena em 1986, sendo datadas com milhões de anos de idade. Pressuposto 2. Sistema fechado. O método assume que, desde que a rocha se solidificou, nenhum isótopo π ou φ entrou ou saiu. A rocha deve ter sido um sistema perfeitamente isolado por supostos milhões ou bilhões de anos. Mas a geologia real nos mostra um mundo de placas tectônicas, infiltração de água, metamorfismo e fraturas. A ideia de um sistema perfeitamente fechado por eras geológicas é um ideal de laboratório, não uma realidade de campo. Pressuposto 3. Taxa de decaimento constante. Este é o pressuposto mais fundamental de todos. Assume-se que a meia-vida dos isótopos radioativos tem sido absolutamente constante ao longo de todo o tempo. As leis da física, como as conhecemos hoje, apoiam essa constância. Mas seria arrogância científica assumir que nosso conhecimento atual abrange todas as condições possíveis que o universo já experimentou? E se houvesse eventos, no passado distante, capazes de alterar essa constante? Foi com a intenção de testar cientificamente esses 3 pressupostos que o projeto RATE foi concebido. A equipe não se contentou em apontar as falhas filosóficas. Eles foram ao campo, coletaram amostras e as levaram aos laboratórios mais avançados do mundo para análise. Eles estavam procurando por impressões digitais do tempo evidências que pudessem confirmar ou refutar a narrativa do tempo profundo.
A primeira descoberta bombástica veio de cristais microscópicos chamados zircões, extraídos de amostras de granito de perfurações profundas no Novo México. Esses zircões continham urânio 203,8, que decai em chumbo 206. De acordo com a datação urânio-chumbo, esses cristais tinham 1,5 bilhão de anos. Mas durante esse processo de decaimento, cada átomo de urânio libera 8 átomos de hélio. O hélio é um gás nobre, minúsculo e extremamente volátil. Ele escapa de rochas com relativa facilidade. A equipe do RAID raciocinou se esses cristais têm realmente 1,5 bilhão de anos. Quase todo o hélio gerado já deveria ter escapado. Seria como encontrar um balão de festa ainda cheio de ar 1 ano depois de ter sido inflado. Dr. Russell Humphreys, um físico do projeto, calculou as taxas de difusão do hélio através do zircão. Os resultados foram chocantes. As medições em laboratório mostraram que o hélio escapa rapidamente. A quantidade de hélio ainda retida nos cristais era consistente com uma idade de apenas 6.000 anos, mais ou menos 2.000 anos. Tínhamos 2 relógios na mesma rocha, um urânio-chumbo que dizia 1,5 bilhão de anos, e outro hélio retido que dizia 6.000 anos. Como isso é possível? A segunda linha de evidência veio dos radiohalos. Quando uma partícula radioativa, como um átomo de polônio, está incrustada em um mineral, como a biotita encontrada em granitos, seu decaimento emite partículas alfa que queimam ou danificam a estrutura cristalina ao redor, criando uma esfera de descoloração microscópica, um halo. O tamanho do halo é específico para a energia do isótopo que o criou. O problema são os halos de polônio 218, polônio 214 e polônio 210. Esses isótopos têm meias-vidas ridiculamente curtas, 3 minutos, 164 microsegundos e 138 dias, respectivamente. Aqui está o enigma. Famoso por décadas e investigado pelo físico Robert Gentry, o granito, a rocha onde esses halos são encontrados é uma rocha ígnea. Acredita-se que ele se formou a partir do resfriamento lento de magma ao longo de milhões de anos. Mas os halos de polônio só podem se formar em um cristal sólido. Se o granito estivesse derretido, qualquer halo seria apagado. Isso significa que o granito teve que se solidificar antes que o polônio decaísse. Como uma rocha que leva milhões de anos para esfriar, pode capturar a assinatura de um evento que dura minutos ou microsegundos. É uma impossibilidade geológica. A única explicação que se encaixa é que o granito se formou e se solidificou quase instantaneamente. Isso destrói a ideia de resfriamento lento e aponta para uma criação ou formação geológica catastrófica e rápida. A terceira e talvez mais poderosa evidência veio do carbono 14. Como já discutimos, o C14 tem uma meia-vida de 5.730 anos e não deveria existir em nada com mais de 100.000 anos. A equipe do RAT decidiu testar materiais que, segundo a geologia convencional, são os mais antigos e puros da Terra, diamantes e carvão. Eles enviaram amostras de carvão de múltiplas camadas do registro geológico, supostamente de 350 milhões de anos, e diamantes, supostamente de 1 a 3 bilhões de anos, para os mais sensíveis laboratórios de espectrometria de massa do mundo, para a análise de C14. O resultado foi inequívoco, e repetido todas as amostras continham quantidades significativas de carbono 14. Sugerindo idades na casa de meros milhares de anos, não milhões ou bilhões. A desculpa da contaminação não se sustenta, especialmente para os diamantes, o material mais duro da Terra e impermeável à intrusão. Então, temos um quebra-cabeça. Evidências de bilhões de anos de decaimento nuclear, a presença de enormes quantidades de chumbo nos zircões. E, ao mesmo tempo, evidências físicas de uma idade jovem hélio retido,
halos de polônio, C14 em toda parte. Como reconciliar esses fatos aparentemente contraditórios? A conclusão do projeto RATE é a única que honra todos os dados. As taxas de decaimento nuclear não foram constantes. Houve episódios de decaimento nuclear acelerado (END) no passado. O modelo proposto pelo RATE sugere que, durante a semana da criação ou durante o ano do dilúvio de Noé, as taxas de decaimento foram exponencialmente mais rápidas, talvez 1 milhão de vezes ou mais. Isso permitiria que bilhões de anos de decaimento medidos pela taxa de hoje ocorressem em um curto período. Isso explica perfeitamente as observações. 1. A enorme quantidade de chumbo nos zircões foi produzida durante esse pulso de decaimento acelerado. Mas como o evento foi recente, milhares de anos atrás, o hélio gerado ainda não teve tempo de escapar. A formação rápida e catastrófica de rochas durante o dilúvio explica a captura dos halos de polônio. E a presença de C14 em todos os materiais fósseis é exatamente o que se esperaria se eles tivessem sido soterrados no dilúvio há poucos milhares de anos. O projeto RATE não ignorou a ciência. Ele a fez. Ele pegou os pressupostos da datação radioisotópica, testou-os contra o mundo real e os achou deficientes. O trabalho do Dr. Andrew Snelling e seus colegas fornece um modelo científico robusto que integra os dados da geologia e da física nuclear com a cronologia histórica da Bíblia. Ele mostra que não precisamos escolher entre a fé e a razão, ou entre a Bíblia e os dados. Precisamos apenas da coragem de questionar os pressupostos e seguir a evidência aonde ela levar. A conclusão do projeto RATE é de que o relógio atômico não está quebrado, mas seu tic-tac mudou drasticamente no passado. As rochas não gritam idade, elas gritam história, uma história de criação, catástrofe e processos geológicos rápidos. As evidências de hélio, halos e carbono 14 não são anomalias a serem varridas para debaixo do tapete. São as peças centrais de um quebra-cabeça que aponta para um mundo muito mais jovem do que nos foi dito. A geologia, sob essa nova luz, se torna um testemunho poderoso, não do tempo profundo, mas de eventos históricos registrados. Você está convencido de que as taxas de decaimento podem ter mudado? Ou acredita que as explicações convencionais para essas anomalias são mais plausíveis? Este é um dos debates mais profundos na interface entre ciência e fé. Deixe sua análise nos comentários.